Amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Quantos estão felizes com Jesus? Tenho certeza que vai sair daqui grandemente abençoado. Quantos já se sentem abençoados? Dá um aleluia bem forte. Amém. Podemos assentar nesse instante. Muito bom retornar a essa casa. Sou sempre muito recebido com muito carinho pelo pastor Marcos, pastora Marcinha. Sempre que a gente vem aqui, nós vemos a igreja avançando, cada dia mais linda, e que 2023 possa continuar sendo um ano de avanços, tanto a nível de igreja local, como a nível pessoal de cada um, e que Deus abençoe grandemente. Trago um abraço da minha esposa, Thaís, das minhas filhas. Muito bom estar aqui em nome de Jesus. Pessoal, conta essa história de um senhor caipira do sítio que nunca tinha conhecido shopping center. Só ouvia falar. Até que certo dia ele se propõe a conhecer o que era um shopping center. Ele pega um ônibus e para bem na frente do shopping, desce, e ele acaba concluindo que ele talvez tinha perdido viagem, porque ele olhou diante do shopping, todas as portas fechadas. Tinha ali uma placa de recados ao lado do blindex, e ele vai se aproximando para ler o que estava escrito lá. Quando ele se aproxima, de repente, aquela porta blindex bonita, ela se abre automaticamente. Quem já foi no shopping sabe do que eu estou falando. E ele começa então a sua saga no shopping. Ele percebe que existia um segundo andar, se aproxima da escada, ele vai dar o primeiro passo para subir a escada, de repente aquela escada começa a se movimentar automaticamente. E ele começa a achar tudo estranho e continua. Vai para o banheiro, vai sair do banheiro, lavar as mãos, ele nota algo curioso. Não tinha a torneira lá para ele abrir. Disse, puxa vida, como que eu vou conseguir tirar a água desse lugar? E ele fica ali esperando até um próximo chegar. A pessoa se aproxima do sensor, coloca as mãos e automaticamente a água sai. Eu disse, mas agora? Precisava de um sabonete. Daí ele nota que embaixo ali de um granito era só posicionar a mão e saía também automaticamente o sabonete. Aquele senhor não sabia, mas todo o shopping já havia preparado o ambiente com sensores para oferecer aquilo que ele ia precisar ao longo do seu passeio. Bastava ele apenas se posicionar para ele receber aquilo que já estava preparado de antemão para ele. E eu creio que isso também tem um reflexo espiritual para a nossa vida. Nós estamos aqui nessa noite, 6º dia da campanha dos 12 dias de bênçãos para 12 meses de vitórias. Você pode não perceber, mas o céu, Jesus Cristo, nosso Deus, Ele já preparou todas as coisas para entregar nas tuas mãos aquilo que você precisa, meu irmão. Para isso, você só precisa se posicionar. Você só precisa se alinhar com o coração de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, grandes coisas vão alcançar a tua vida. Amém? Você pode dar a sua melhor salva de palmas para Jesus? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, se posiciona que Deus vai entregar. Se alinha que a bênção virá. Amém. Convido você nesse instante a abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. É uma passagem bastante conhecida de nós, que fala sobre mudança. Eu acredito que o começo do ano é sempre um tempo favorável para mudanças. As pessoas elas estão abertas a melhorar certas coisas num novo ciclo. Tenho certeza que tem pessoas aqui hoje, no dia 9 de janeiro, que entraram 2023 dizendo assim, esse é o ano que eu vou emagrecer. Sim ou não? Esse é o ano que eu vou pagar todas as minhas dívidas e vou começar a poupar um dinheiro.
Normalmente, um novo ciclo é acompanhado de uma disposição nossa em mudar. E cada um tem uma forma de provocar mudança na sua vida. Alguns decidem descer para a praia e saltar 7 pulinhos, saltar 7 ondas, porque eles acham que isso vai mudar a vida deles. Outros acreditam que se eles passarem do dia 31 para o dia 1º de janeiro com uma determinada cor de roupa, isso vai trazer uma grande bênção para a vida deles. E a gente sabe que nada disso resolve. Dia 31 de janeiro, quando eu vejo alguma moça de vermelho, sabe qual é a conclusão que eu chego? Está encalhada, né? Está encalhada. A cor de roupa no dia do ano novo só revela a sua dificuldade. Se eu vejo alguém de amarelo no dia 31 de janeiro, eu falo assim, deve estar quebrado, endividado, correndo atrás de dinheiro que nem não sei o quê. Mudança não é provocada por esse tipo de superstição. A mudança que nós desejamos ter em 2023, quem deseja ter aí, dá um sinalzinho com a sua mão. Ela vai vir em decorrência a posicionamento. Mudanças envolvem coragem, envolvem fé, envolvem dependência de Deus. E essa é uma passagem significativa, porque Deus está querendo iniciar um novo tempo com o seu povo, mas vai encontrar resistência no profeta que liderava a nação. Olha que coisa curiosa. Deus querendo inaugurar um novo ciclo para o povo de Israel, mas vai encontrar resistência de um homem chamado Samuel. O profeta estava resistente a essas mudanças. E nós vamos fazer a leitura de 1 Samuel capítulo 16, que isso vai nos trazer mais informações para meditação nessa noite. 1 Samuel capítulo 16, você encontrou? Abre aí a sua Bíblia e espera, porque eu não abri ainda. 1 Samuel capítulo 16. Versículo 1. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Tem algumas versões que dizem: até quando você terá pena de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Eu escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Agora olha a resposta de Samuel. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul vai saber disso e me matará. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que quer fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu o indicar. Até aí, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por essa igreja, pela vida do pastor Marcos Bombo, um amigo querido, Pai. E eu peço que o Senhor me use nesse momento, para ser um canal de bênçãos para esse povo, que essa pregação possa trazer edificação, ser lâmpada para os pés de cada um aqui, trazer um fortalecimento, um quebrantamento, e mais do que isso, uma confiança na Tua provisão. É o que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Como eu havia dito, Deus queria iniciar um novo tempo em Israel a partir da troca do rei. Repita comigo: troca do rei. Saul, ele havia desagradado a Deus. Então, Deus ele olha para Samuel, o profeta, e vai dizer assim: o reinado de Saul acabou. Eu não quero mais que ele governe. Eu quero que a partir de agora, uma nova pessoa seja levantada para conduzir Israel. E Deus olha para Samuel e fala assim: eu já escolhi esse novo rei. E é você a pessoa que vai ungir a pessoa. É você quem vai ungir o novo rei. Vai lá, pega o chifre, enche com azeite, e eu vou te enviar à casa de Jessé, porque lá estará o novo rei. E a resposta de Samuel, ela é essa. Samuel, porém, disse: como poderei ir?
A primeira reação de Samuel à mudança é uma resistência. Samuel ali, ele ficou tímido à mudança. Samuel, ele resistiu. Samuel, ele ficou apreensivo. Ele literalmente travou. E às vezes isso também acontece conosco. Deus querendo mudar algumas coisas da nossa vida, mas nos pega apegado ao velho. Deus, eu creio, Ele quer fazer coisas novas no seu 2023. Quem crê nisso? Dá um sinalzinho com a sua mão. A pergunta que eu faço para você é: você quer viver o novo que Deus quer estabelecer na sua vida? Porque às vezes a gente diz que sim, mas na hora que nós temos que nos posicionar para viver esse novo, às vezes a gente se encontra como Samuel. A gente se encontra o quê? Resistente, tímido, travado. E por que isso acontece? Porque existem alguns inimigos da mudança. Repita comigo: existem alguns inimigos na mudança. Pode estar aí dentro de você e você ainda nem percebeu. E eu quero falar hoje rapidamente sobre alguns inimigos que às vezes nos travam quando Deus deseja nos abrir para um novo tempo. O primeiro deles é acomodação. Acomodação. Eu gosto de uma definição de acomodação que é essa daqui, ó. É um sentimento que nos prende ao ruim, mesmo sendo ruim. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão acomodadas no ruim, mesmo sabendo que é ruim. Quando Deus olha para Samuel, ele vai encontrar Samuel acomodado, porque ele vai fazer a seguinte pergunta: até quando terá pena de Saul? Ou seja, Samuel sabia que a liderança de Saul não era mais boa, que era um momento ruim, mas ele estava apegado ao ruim, mesmo sabendo que era ruim. É nós estarmos, às vezes, inclinados com o coração para aquilo que Deus não quer mais na nossa vida. Deus talvez está olhando hoje para você dizendo assim: ei, acabou, mas você ainda está com o seu coração apegado. E quando a gente vai ouvir Deus falando para Samuel: até quando terá pena? Olha a palavra que ele usa, pena. Pena tem a ver com sentimento. Pena tem a ver com um aspecto emocional, tem a ver com o coração. Ou seja, até quando você vai deixar que os seus sentimentos te prendam aquilo que não é mais ideal para a tua vida? Até quando? E sabe quando a gente percebe que nós estamos apegados ou acomodados a algo? Quando Deus, ele pede para a gente abrir mão daquilo. Quando Deus olha para nós e fala assim: eu quero agora que você renuncie isso. Essa atitude, essa pessoa, essa prática, daí você é confrontado pela seguinte situação: você sabe que aquilo é ruim, mas você ainda está preso àquilo mesmo sabendo que é ruim. Você talvez chegue nesse janeiro de 2023 e fale assim: puxa vida, realmente, eu tenho que esquecer algumas coisas. Eu tenho que abrir mão de muitas outras coisas. Você sai daqui motivado, mas na hora de você pôr em prática, você percebe como que o seu coração está pegado. E como não é tão fácil assim. Não é mesmo? Por que isso? Acomodação. E é muito difícil você se abrir para o novo que Deus tem para você em todas as áreas. Família, vida profissional, relacionamento, ministério. Se você ainda estiver apegado ao velho. Não é? Se eu olhar aqui para você e falar assim: o que é que você precisa renunciar? Você vai dizer com certeza: eu preciso abrir mão disso aqui. Então vamos! Ah, pastor, veja bem. Não é bem assim. Ah, mas vai que melhora. E às vezes a gente usa palavras bonitas para nós termos como desculpa de continuarmos apegados ao ruim. A gente usa palavras bonitas como: é compaixão, é bondade, é misericórdia, isso aí é preocupação.
E você às vezes continua nesse ciclo, porque você está acomodado a isso. Então, nesse sexto dia da campanha dos 12 dias, Deus te trouxe aqui para dizer que certas coisas na tua vida acabou. E se Deus está dizendo, ei, isso acabou, não resista mais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, não resista mais. É hora, é ano de você romper com todo apego emocional, com toda dependência, com toda relação que às vezes te prende com o ruim, mesmo você sabendo que é ruim. Samuel, ele não estava disposto ao quê? A vencer esse inimigo, a entrar nesse processo de mudança. E depois, na sequência, nós vamos ver o segundo inimigo. Repita comigo, o segundo inimigo da mudança é medo. Olha a primeira reação de Samuel. Ele diz assim, Saul vai saber disso, e ele com certeza me matará. Nesses dias, Saul, o rei, já estava realmente fora de si. Saul já era uma pessoa violenta. Alguns capítulos na sequência de 1 Samuel 16, você vai ver Saul matando cerca de 85 sacerdotes. Ou seja, Samuel sabia o que ele iria enfrentar, se ele viesse com essa proposta de que teria que mudar a liderança de Saul. Que Saul não seria mais o rei. Ele sabia que ia enfrentar oposição. Agora presta atenção. Toda mudança que você se propor a realizar em 2023, pode ter certeza que você vai ter que confrontar aquele que já está nessa posição. Amém? Existem mudanças que Deus deseja realizar na sua vida, que para você ocupar novos espaços, para você avançar, você vai ter que confrontar o vigente. E isso sempre vai gerar resistência. E quando eu estou falando, vai ter oposição e você vai ter que confrontar aquele que está, eu não estou dizendo que você vai ter que brigar com pessoas. Mas às vezes, a situação que Deus quer estabelecer algo na tua vida, envolve você se posicionar e vencer alguns medos. Samuel, ele sabia o quê? Deus quer algo novo, mas envolve tirar Saul. Vai ter resistência, sim. Mas sabe o que faltou ele entender? Que se era Deus que estava mandando, então pode ter certeza que Deus ele ia garantir. Amém? Repita comigo, se Deus manda, mesmo com oposição, eu não preciso temer, porque Ele vai garantir. Amém? Agora muitos, eles paralisam diante desse enfrentamento. Muitos eles paralisam diante dessa possível retaliação. E daí por medo, a pessoa ela começa a viver uma vida repetida de problemas. Talvez hoje você está aqui no seu 2023, mas você está enfrentando os mesmos problemas do seu 2022, 2021, 2020, porque está faltando posicionamento e coragem para enfrentar esses desafios para você romper. Então, você quer mudança? Deus manda te dizer, levanta, faça a sua parte, enfrenta esse medo, pois eu sou contigo. A gente não pode nos limitar diante do medo. E se a gente não tem a capacidade de lidar com isso, cada vez mais parece que o medo ele cria em nós algumas cadeias invisíveis. O medo ele tem essa capacidade. Cria algumas cadeias invisíveis que acaba nos limitando. Eu pergunto para você, qual é o seu medo em 2023? Qual é o medo que ainda está te paralisando a ponto de você não dar o primeiro passo para você viver esse novo tempo que Deus deseja na tua vida? Talvez seja, mas eu estou com medo do que os outros vão pensar. Eu estou com medo do que vão dizer. Eu estou com medo de não dar certo. Eu estou com medo de não acontecer do jeito que eu estou imaginando. E às vezes, por conta do medo, as pessoas elas se tornam refém do velho, quando Deus está querendo chamar elas para o novo. Talvez você está até hoje refém do velho por conta do medo. E Deus está olhando para você e falando assim, ei, eu quero que você venha para o novo, para a novidade de vida que eu tenho para você.
Então, tem muitas pessoas que não romperam, não é porque Deus não quer, é porque elas ainda não tiveram iniciativa. Tenho certeza que naqueles dias o povo orava, o povo pedia um novo rei. O próprio profeta Samuel, líder espiritual, certamente clamava: Deus, está ruim, Saul está te desobedecendo. Sabe o que Deus fazia? Olhava para baixo, falava assim: ei, você quer ter uma mudança do rei? Eu também quero, só está faltando a atitude de vocês. Você quer um novo rei? Essa é também da minha vontade, só está faltando posicionamento e iniciativa. Você quer mudança na sua família? Deus está olhando para você. Eu também desejo muito mais que você, mas só está faltando iniciativa, posicionamento, alinhamento comigo, coragem, vencer o medo e vai acontecer. Amém? Terceiro inimigo. Samuel, ele rompe com o medo, ele vence a acomodação e ele vai até a casa de Jessé agora para ungir o novo rei. Agora, versículo 6, abram lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Diz assim, ó. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Quando chegaram, Samuel viu quem? Eliabe. Era o primeiro filho de Jessé. E ele conclui: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Quando ele chega na casa de Jessé, ele vai confrontar o novo inimigo da mudança. Sabe qual é? Desejo de repetição. Repita comigo: desejo de repetição. Deus olha para Samuel e fala assim: Samuel, eu quero algo novo. Ele vai até a casa de Jessé, mas ele vai escolher o novo rei de acordo com o anterior. Ele vai usar o mesmo padrão que ele usou para escolher Saul, ele vai usar agora para escolher Davi, ou o próximo rei. Abram lá, no capítulo 9, versículo 2. Samuel, ele entra, ele vê Eliabe. Eliabe, ele era alto, ele era forte, igualzinho Saul no dia que foi ungido rei. Daí, Samuel olha, presta atenção, ele vê a mesma coisa em Eliabe. Ele fala assim: achei o rei. Ele falou assim: encontrei. Olha o que diz lá, capítulo 9, versículo 2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Amém? Ele viu a aparência, ele viu a altura como antes. Na cabeça dele, rei tinha a ver com ser bonito, ser forte, ser alto. Mas olha qual é a resposta de Deus para ele. Versículo 7. Agora, no capítulo 16, volta no capítulo 16, versículo 7, olha a resposta de Deus. Diz assim, ó: o Senhor, contudo, disse a Samuel, quando ele olhou para Eliabe, alto, forte, igual Saul, falou assim: encontrei, é esse. Deus vai responder: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Presta atenção, esse é um outro inimigo da mudança. Quando muitas das vezes a gente diz que quer o novo, mas acaba querendo, na realidade, apenas uma nova versão do velho. Eu quero algo novo para 2023, mas o seu novo é apenas uma nova versão do velho. Eu vou falar algo aqui que talvez os homens entendam melhor. Há um tempo atrás, eu comprei um sapato, eu gostei muito. E eu usei bastante ele e se desgastou. Só usava ele, era para festa, era para o culto, era para trabalho, desgastou.
Eu precisava trocar o meu sapato. Imagine o que eu fiz, gente. Fui na mesma loja, atrás da mesma vendedora, e eu perguntei sobre o mesmo modelo do sapato. E para minha alegria eu encontrei. Fui lá, comprei o sapato, pus nos pés. Era um sapato novo, mas presta atenção, só era uma nova versão do velho. Camisa, já cometi também o mesmo equívoco. E eu creio que alguns estão dando risada, faz a mesma coisa. Esse é o problema, gente. Às vezes, a gente quer o novo de Deus parecido com o velho, porque isso nos dá uma certa segurança. Eu não sei como você está chegando no seu 2023. Talvez Deus está te trazendo para um novo lugar, uma nova situação, um novo contexto. Talvez um novo emprego, uma nova cidade, uma nova igreja. E você está cometendo o erro de querer reconstruir isso, esse relacionamento, esse sonho, esse projeto, reconstruir a partir do velho. E Deus hoje, Ele manda te dizer o quê? Não se prenda mais a experiências do passado, para esse novo tempo que eu tenho para você, porque o que eu tenho a partir de agora é infinitamente maior ou melhor do que você imaginou. O que eu tenho a partir de agora não pode ser contaminado com as más experiências que você teve até hoje. O que eu tenho a partir de agora não pode ser uma nova versão do velho para a tua vida. Porque o que eu tenho é totalmente novo. Repita comigo, o que eu tenho, o que Deus tem é totalmente novo para a minha vida. Deus, Ele não põe vinho novo em odre velho. Aprenda isso. Deus, Ele não põe remendo novo em pano velho. A crise com Samuel foi justamente essa. Samuel se abriu para a mudança, mas ele queria de acordo com o anterior. E Deus olha e fala assim: Samuel, o que eu quero é algo totalmente diferente. Chegou o tempo de mudança, Samuel. Pode até não surpreender os teus olhos, pode até não ser conforme a sua expectativa, mas confia em mim, que mesmo não sendo aos teus olhos agradável, vai ser infinitamente melhor e maior do que o antigo rei. Não vai se comparar. E eu venho aqui para dizer essa palavra para você. Pode ser até diferente da tua expectativa, mas em nome do Senhor Jesus vai ser infinitamente maior e melhor. Se abra a algo novo da parte de Deus. Quem quer mudança aí? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, então não deseje uma nova versão do velho. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Quarto e último inimigo que nós vamos ver nessa passagem é o desejo de mudar por mudar, fruto da ansiedade. Fruto da ansiedade. Abram no versículo 11. Versículo 11. Samuel diz assim: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Olha aqui, presta atenção. Samuel venceu a acomodação, Samuel enfrentou o medo, ele vai lá, escolhe Eliabe, é o desejo de repetição. Deus olha e diz: ei, não é esse. E daí começa a passar os próximos filhos, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e nada. Daí Samuel para e ele vai fazer a seguinte pergunta: ué, não tem mais nenhum filho aí não? Acabaram-se os filhos? Jessé então vai olhar e vai dizer assim: não, falta ainda um. Está lá no pasto, está lá distante. Então Samuel ele olha e fala assim: manda chamar. Nós não vamos sentar para comer enquanto ele não vier. E aqui ele acertou. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aqui Samuel acertou. Por quê? Ele poderia ter sido levado pela pressa. Samuel
poderia ter concluído: puxa vida, Deus quer um novo rei, a gente tem que mudar, então nós vamos mudar. Chegou no quarto filho, não era? Veio o quinto, vem aqui que eu vou jogar azeite na tua cabeça. Ele podia, presta atenção, ser tomado por uma precipitação. Puxa vida, eu preciso de um rei. Então vai esse mesmo aqui, que Deus, ele conserta se por acaso não for o certo. Ou a gente poderia cair num outro extremo, ou da precipitação, vem cá, vai você mesmo, ou do abandono. Abandono. Chegou o sexto, o sétimo, e nada. Samuel poderia falar assim: Deus está de brincadeira comigo. Estou achando que não era a voz dele, não. Estou achando que é coisa da minha cabeça, eu vou embora porque eu estou passando vergonha aqui. Agora Samuel não. Samuel, ele fez aquilo que era certo. Sabendo que Deus queria uma mudança, ele espera até que Deus mostre a direção certa a seguir. Amém? Sabendo que Deus queria uma mudança, ele não vai agir com precipitação, ele espera até que Deus confirme a direção certa a seguir. Você está ouvindo essa pregação? Deus está te chamando para algo novo, amém? É um tempo de mudança, sim, mas você não vai sair derramando azeite na cabeça de qualquer um. Você não vai agir por precipitação, você vai esperar até Deus apontar qual é a direção certa. Então o risco que às vezes a gente comete é esse, ou da acomodação, a gente permanecer preso mesmo no ruim, mesmo sabendo que é ruim, ou a gente pode ir para o outro extremo, da precipitação. Tem que mudar? Então vamos com tudo. Você está solteira, né? 2023 é o ano que eu caso. Recebi uma palavra aqui, eu vou arrumar um aí. Sai o primeiro que passa na rua, é você. O primeiro que mandar um WhatsApp é confirmação que é esse que eu vou casar. Presta atenção, Deus, ele tem algo novo. Mas para que seja bênção, tem que estar debaixo da direção do céu. Amém? Nem um extremo, nem outro. Abram lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, nós vamos mudar, mas vai ser debaixo da direção de Deus. Eu convido o Ministério de Louvor, se o pastor Marcos assim permitir, a se posicionar para nós ministrarmos uma canção ao final dessa conclusão. O mocinho da projeção lá, eu passei uma imagem para ele, pode projetar, por gentileza. Existe um quadro lá no Museu do Louvre chamado Checkmate. É esse quadro aqui, ó. Eu acredito que não esteja mais lá na França, porque parece que ele foi vendido. O que é uma condição, uma situação de checkmate? Para quem joga xadrez, é quando o rei, ele fica encurralado de tal forma que ele não consegue mais se movimentar. E isso é o fim do jogo. O jogador que está com aquele rei, que recebe um checkmate, ou se torna cercado sem movimento, ele perde. E aqui essa tela, ela mostra justamente isso. 2 jogadores. Satanás confiante, está vendo? Dá para ver o rosto dele aqui com um semblante até de alegria, confiante. E o homem ali, ó, totalmente desesperado, com a mão na testa. Por quê? Ele estava aqui numa condição de checkmate. O rei, nessa tela, estava cercado. E a interpretação de todos os estudiosos, dos guias turísticos do museu, era o quê? É uma cena em que mostra Satanás vencendo o homem. Satanás saindo vencedor e o homem perdedor, pela fisionomia do quadro.
Até que um dia, conta-se a história, estava tendo um tour de turistas dentro do Museu do Louvre. E dentre esse grupo existia o campeão mundial de xadrez, estava lá no grupo. Ele ouve aquela explicação de que a vitória era de Satanás, que o nome do quadro era Checkmate, e todos vão para o próximo quadro. Todo o grupo vai para o próximo quadro, só que ele fica. Imagine só. Gostava de xadrez, ele fica assim, na frente do quadro, analisando todo o contexto do tabuleiro, só olhando a foto. E passa-se ali alguns minutos, 5, 10 minutos, o grupo que estava lá na frente percebe a ausência do rapaz e o guia volta. E quando o guia volta, o rapaz, campeão mundial, ele vai dizer assim: olha só, vocês foram para lá e eu fiquei analisando cuidadosamente essa foto. O senhor acabou de me dizer que o nome desse quadro é Checkmate, que o rei está cercado. Mas guia, a gente tem um problema aqui. Eu sou campeão mundial de xadrez. Eu passei a minha vida inteira estudando xadrez. Eu desenvolvi uma sensibilidade nos olhos que eu enxergo coisa que os outros não veem. Você me falou aqui que o diabo está rindo, o homem está desesperado, mas presta atenção. Eu analisando esse quadro, eu notei uma coisa curiosa no tabuleiro. E vocês vão ter que mudar. Ou o nome do quadro, ou vocês vão ter que mudar a pintura. Eu sou campeão mundial de xadrez, e eu quero dizer que o rei ainda tem um movimento, aleluia. Todos passaram aqui, olharam para esse quadro, concluíram que o rei está cercado, mas eu tenho uma certeza, eu consegui enxergar uma coisa e um movimento que ninguém enxergou, e eu quero afirmar para você, que o rei ainda tem um movimento, aleluia. Talvez nessa tarde, 2023 começando, você está se sentindo realmente encurralado. Talvez você está achando que não tem mais esperança, que tudo se foi. Mas eu vim aqui para dizer nessa noite que o rei ainda tem uma mudança a realizar na tua vida. Você toma posse dessa palavra? Aleluia. O rei ainda tem uma mudança. Eu vim aqui para dizer que o jogo da tua família, da tua vida profissional, desse seu sonho, desse seu projeto, talvez outros olharam e falaram, não tem mais como, mas o rei ainda tem um movimento. O nosso rei, o rei dos reis, nunca será derrotado, e ele ainda pode provocar uma mudança na tua vida. Se coloque de pé nesse instante, aleluia. Vai falando com o Pai nesse momento, levante as suas mãos em direção aos céus. Nós vamos ministrar um refrão dessa canção e depois eu quero orar por você. Isso, fala com o Pai nesse instante, vai falando: Deus, em nome de Jesus eu quero derrotar cada um dos inimigos da mudança. Deus, eu não quero estar preso em 2023 a essa situação ruim, mesmo sabendo que é ruim, que haja um desapego emocional. Pai, eu vou vencer os meus medos. O que eu quero para esse ano não é uma repetição do velho. Pai, eu quero algo novo. Eu me abro, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu confio que o que o Senhor tem para mim é infinitamente melhor. Aleluia. Isso, ministra essa canção agora em nome de Jesus. Aleluia. Te amo, Deus. Olha só, declare: tua graça nunca falha, jamais falhará. Em todo o tempo sempre estive em tuas mãos. Sempre, Senhor, sempre. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tem sido tão fiel, Deus. Tua bondade não tem fim, Senhor.
força em minha alma, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel. Isso, erga a tua voz. Declare que Ele tem sido. Tua bondade não tem fim, Senhor. Com toda a força em minha alma, eu cantarei da bondade. Aleluia. Põe a mão sobre a tua cabeça, eu quero orar por você. Eu vim aqui para te lembrar disso. O Rei ainda tem um movimento na tua vida, aleluia. O Rei ainda tem uma possibilidade de mudança. Talvez você ache que 2023 vai ser apenas uma nova versão do seu 2022. Não, Deus, Ele tem algo novo que vai te surpreender. Vai ser infinitamente melhor. Mas toma atitude na direção dEle. Fala: Deus, 2023, eu quero confirmação em cada passo, porque eu creio que dessa forma eu terei vitória na minha vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Você fica com essa palavra, meus irmãos? Você pode dar sua melhor salva de palmas para Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos, fica aqui o meu carinho, a minha gratidão pelo convite. Que Deus continue te dando graça para conduzir essa obra tão bonita, que é uma referência para nós, tanto em termos de igreja como de ministério. O pastor de vocês, tenho um carinho muito grande por eles, e que Deus continue os abençoando grandemente. Amém? Um ótimo 2023 para vocês. Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida do pastor Rodrigo, obrigado por tudo o que o Senhor falou conosco através da vida dele. Uma palavra tão poderosa, tão cheia de unção. Eu tenho certeza, Deus, que tudo que ele ministrou sobre a nossa vida, o Senhor tem, ó Deus, de forma duplicada para a vida dele, para a igreja que está aos cuidados dele, para a família dele. Abençoa cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Dá todos os livramentos necessários para a glória do teu santo nome. Que assim seja.